Conexão com o Povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São pontualmente 12 horas e 46 minutos, 12h46, como nós anunciamos aí já no início da programação, a participação do professor Silvio Ricardo, como acontece aí todas as quintas-feiras, trazendo as notícias da Secretaria Municipal de Educação, e hoje não poderia ser diferente. Ele está aqui nos estúdios, vamos ouvir. Boa tarde, professor. Boa tarde, ouvintes da São Felipe FM e do blog JC Repórter. Hoje aqui, mais uma vez, presente para a gente fazer a declaração de alguns itens relacionados ao sistema educacional do município, né, notadamente do município, principalmente quando nós vivemos esse período dessa pandemia. E hoje te falar, viu, estamos da pandemia, a maior dificuldade que eu estou tendo hoje é a gente falar usando essas máscaras. Está um negócio complicado, começa a dar falta de ar. E hoje o professor Silvio está só convidada, né? Vitória, não é isso? Boa tarde, Vitória. Boa tarde. Prazer. Prazer todo nosso aqui, né? Ter essa participação também e essa cooperação junto aí com o professor Silvio Ricardo nas informações aí da Secretaria, né? O que é que temos aí de novidade que a gente pode... É bom a gente fazer um relato, né? Trabalha no NAP, o Núcleo de Apoio Pedagógico, que é a nossa psicóloga. Também trabalha junto com Camila, que está afastada por questão de maternidade, e ela começou agora a fazer esse trabalho junto com as nossas crianças, com o objetivo de cada vez mais aprimorarmos essa aproximação família, escola, saber, atendimento, tudo relacionado a essa situação. E principalmente, né, quando nós temos nossas crianças também, algumas apresentam alguma distorção relacionada à questão do aprendizado, à questão do saber, e o trabalho do psicólogo ele é essencial para que isso possa acontecer. Então ela está chegando com toda essa garra, com todo esse gás, com toda essa vontade de fazer com que as coisas cada vez mais caminhem de modo eficiente, e pela sua jovialidade, pelo seu saber, está se tornando um membro importante da Secretaria Municipal de Educação através do NAP. E olha que ela vai ter muito trabalho, porque do jeito que nós estamos vendo aí as pessoas aí, né? O jovem hoje totalmente vidrado aí, né? Na questão das informações através das redes sociais, fica muito tempo preso ali, perde realmente a noção da realidade. Se a gente não trabalhar também essa questão mental, eu estava até cobrando do secretário de Saúde, que alguns profissionais dessa área possam vir estar trazendo aí a questão das orientações aqui através da rádio, de como se comportar diante dessas situações que estamos vivendo aí, né? Não só hoje, atualmente, a questão dos adolescentes, os jovens, as crianças, mas também os próprios adultos, né? Que você fica em casa realmente aí em isolamento social, não tem muitas opções, e vão tudo para frente da televisão, né? Vem aquela questão daquela turbulência de informações, principalmente de informações negativas, e isso tem realmente atrelado aí, assim, na mente das pessoas, algo muito ruim também, né? Porque você fica muito preso, você deixa os seus afazeres, os vínculos de amizade, de contato. É uma situação meio complicada também, né, Vitória? Sim, por isso a importância, né, do psicólogo, que tem um olhar humanizado em relação ao ser, como ser biopsicossocial, né, que está inserido na sociedade, e nesse momento que estamos vivendo de pandemia, então algo inusitado que ninguém nunca viveu, nunca presenciou isso. Então, por isso a importância de cuidar realmente da saúde mental, de salientar a saúde mental, a importância do psicólogo em todas as redes de apoio durante esse período. E depois também prolongar, né, a importância do psicólogo, do papel do psicólogo após a pandemia e durante a pandemia. Inclusive, a gente citava com algumas pessoas aqui da comunidade mesmo, debatendo essa questão, essa temática em relação à pandemia e o que nós estamos aí, né, vivenciando. As pessoas realmente apontavam e tem razão, né? Se não fosse realmente essas ferramentas que estão utilizando, o que seria dessas pessoas, né? Diante do isolamento, você ter contato com as pessoas. Agora, o problema é a questão da utilização, né? Assim, a questão do período realmente extenso que está se utilizando, isso pode trazer realmente algumas sequelas, né? Vamos dizer assim, mas que se utilizando de forma correta, pode ser de grande utilidade também essas ferramentas, como o professor Silvio está citando semana passada aqui, né? A própria utilização que está sendo feita aí, parte dos alunos através do sistema online, que você também já não fica, né, fora do contexto da realidade da escola, mas está se utilizando, né, e algumas pessoas que estão se utilizando de forma aleatória, acaba saindo do foco daquilo que é uma programação da própria atividade escolar, né, e isso pode realmente trazer algo, né, complicado lá na frente também, né. Sim, não só em relação à aprendizagem, mas em relação a outros meios que aquele indivíduo se encontra. Inclusive, vale ressaltar que os atendimentos, né, com psicólogo, psicopedagogo e assistente social do NAP, que se encontra na Secretaria de Educação, está funcionando. Então,
os usuários desse serviço ainda continuam pertencentes a esses serviços e estão tendo atendimentos psicológicos e pedagógicos. Então, não ficou solto, né? Os alunos estão tendo, sim, esses atendimentos. Inclusive, a cada dia a gente vem aprimorando mais diante desse contexto que vivemos para suprir todas as demandas existentes em meio à pandemia. Inclusive, foi feito realizado um projeto, que é o Plano Educacional Singular. Eu, Vitória, junto em parceria com a Secretaria, né, de Educação, o NAP, a gente realizou esse projeto com enfoque na atenção centrada ao aluno. Então, o Plano Educacional Singular, ele vai olhar o sujeito como um ser biopsicossocial, como um ser único e subjetivo. E, a partir daí, ver as demandas que estão sendo trazidas por eles e dar um suporte necessário que cada um deles vão precisar de maneira subjetiva para continuar a realização das atividades, e não só as atividades, como outras questões também relacionadas, por exemplo, auxílio, outros benefícios, todo esse auxílio que realmente vai existir diante da necessidade que cada um vai trazer. São 12 horas e 52 minutos, 12h52, e as atividades parte da Secretaria essa semana, professor, inclusive eu estava acompanhando nas redes sociais aí, né, a questão da segunda etapa da distribuição, né, do kit, né, alimentação e da alimentação escolar. Como é que está sendo essas atividades também, e como é que foi foi montada essa estratégia de distribuição mais uma vez? Realmente nós, como já tinha dito a você aqui, né, nós estamos fazendo por etapa, porque em decorrência também dos recursos, né? Como eu já falei aqui, eu citei algumas vezes o valor do aluno e da questão de quanto nós recebemos mensalmente. Então, nós plantamos essa segunda etapa. Primeiro, nós projetamos, antes de comunicarmos a própria unidade escolar, o próprio diretores, para quem entrasse em contato com os pais, fez aquele projeto para que, assim que nós tivéssemos os recursos disponíveis, nós recebemos 39 mil, que corresponde ao valor dos recursos do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e estamos gastando em média quase 58 mil. Então, com essa proposta agora de nós prepararmos esse atendimento, que inicialmente nós fizemos para as escolas de tempo integral, e agora nós fizemos para a escola de tempo parcial, né? Não só aqui da sede, como a escola Renato Medrado e a escola Francisco Guedes. E também atingimos as escolas da zona rural, né? Do Barlavento, Caboclo, Terrão, Vila Caraípe, Sapézinho do Bom Gosto e Bom Gosto. Nós atingimos os alunos do 1º ao 5º ano, com exceção da Vila, que, devido ao quantitativo de kits, nós atingimos não só do 1º ano, como a gente tinha programado até o 6º ano, mas nós conseguimos chegar até o 7º ano. Então, nessa parte, todas as escolas do infantil, o pré-escola, Fundamental 1, graças a Deus nós já atingimos com esse kit do aluno, que é sempre bom lembrar. É o kit do aluno, não é uma cesta básica, é um kit do aluno, que seria de acordo com o trabalho da nutricionista, a doutora Fernanda Mota, em relação à quantidade de calorias, seria o ideal para que a criança, durante seu período escolar, fosse alimentado na escola. Então, é bom a gente sempre colocar em prática, é o kit do aluno e não uma cesta básica, né? Porque quando a gente fala cesta básica, é aquele que atinge a toda a família. E, nesse caso, a preocupação da Secretaria de Educação, a Secretaria de Administração e a orientação do senhor prefeito é nesse sentido, né? Que, de acordo com os nossos recursos, claro que aquilo que nós recebemos e aquilo que foi investido na preparação desses kits, logicamente tem a contrapartida do município. Você vai gastar quase 48 mil reais para que você pudesse atender esses mais de 1.000 kits que nós colocamos em prática agora, né? Fazendo um resumo em relação à primeira fase e à primeira etapa, com agora nós já chegamos a atingir quase 2.500 kits. Ainda nós estamos faltando para completar com o ensino fundamental 2. Né? Então, são as escolas de grande porte, como a questão do Presidente Médici, que nós temos 600 alunos, a escola do José Eduardo
São 500 alunos, então nós estamos nos preparando, né, para que futuramente nós possamos também atingir esses alunos, mas de acordo com as nossas condições e daquilo que está sendo projetado e programado pela Secretaria. Desde mão agradecer também o incentivo da Secretaria de Administração e atendendo sempre aquele reclame do senhor prefeito da melhor maneira disponível para que as nossas crianças se sintam também, recebam esse auxílio como forma de dar continuidade ao seu aprendizado. Não só por esse distanciamento social, como agora nós estamos retornando, tanto a minha pessoa quanto da psicóloga, nós saímos agora de uma reunião com os coordenadores pedagógicos de cada unidade escolar, né, buscando uma avaliação desse trabalho que está sendo feito pelas escolas na questão do atendimento ao aluno. É bom deixar claro, né? Nós estamos fazendo educação à distância, não é um AD, é apenas uma colocação de atividades para que as crianças percebam que eles não estão de férias, né? E os seus conhecimentos não possam ficar de lado. Inclusive, eu via a participação do coordenador da PLB, né, o professor Zé Carlos, né, na qual ele louvava esse trabalho que a Secretaria estava fazendo, e a gente quer deixar bem claro e ressaltar: não estamos fazendo educação à distância. São atividades não presenciais com o objetivo de focar no aprimoramento e no aprendizado da criança. E eu deixava bem claro na reunião para os coordenadores: não coloque na cabeça, porque isso não é educação à distância. São 12 horas e 57 minutos, 12h50, ainda continuando a falar dessa questão do kit alimentação, né? Inclusive a gente acompanha alguns vídeos circulando na rede social de alguns municípios da região do Recôncavo, né? Onde montou um kit e as mães em casa questionando, reclamando na realidade do kit, porque só levava alguns ingredientes que talvez não tivesse realmente aquele devido efeito daquilo que ele esperava em casa. Meus filhos na escola só se alimentam disso. Como é que tem sido montada a questão desses kits em relação ao município? Como eu disse a você, tinha a questão das raízes, né? Mas a questão das raízes é o empim, é a batata, aquilo que basicamente o aluno até da zona rural ele já tem no seu dia a dia. Aí que foi que a nutricionista pensou: é importante que no momento que você faz o kit do aluno, você observa aquilo dentro do seu cardápio, aquele quantitativo e aqueles produtos, logicamente, que irão fortalecê-lo cada dia mais na sua vida. É por isso que a gente quer deixar claro aqui, ó, é kit e não cesta. Porque, logicamente, quando você faz uma cesta, você é bem diferente, né? E o kit, ele é específico. A gente sempre coloca, a gente sempre especifica. Como eu já disse aqui várias vezes, é um kit do aluno. Então, aquilo seria o que o aluno se alimenta. Claro que faltaram as frutas, né? Sabe que a fruta é uma coisa que você tem uma periodicidade para que você possa trazer e possa disponibilizar. Como aqueles produtos estão dentro daquilo que determina o Programa Nacional de Alimentação, de acordo com as calorias, então foi feito de acordo com a orientação da nutricionista. Então, kit e não cesta. São 12 horas e 59 minutos, aqui nosso prefixo é rapidinho. E já voltamos aí com mais participação do professor Silvio e também da psicóloga Vitória, no dia de hoje, trazendo aí sua participação e alguns esclarecimentos para a população aí do nosso município nesse momento difícil que estamos vivendo, esse momento de pandemia. São 12 horas e 59, é rapidinho. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. Você está ouvindo a Rádio 87.9, São Felipe FM, ZYS 664, uma emissora afiliada à Associação Maria Amélia Moura. Estúdio Praça Carlos Moura, sem número, sendo CEP 44 550 mil.
São Felipe, Bahia, Brasil. Rádio 87.9, São Felipe FM. Telefone 75-3628-3446. E-mail radiosaofilipefm@hotmail.com. Acesse www.saofilipefm.com.br. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São 13 horas e 1 minuto, 13 e 1, né? Vamos aqui partir para outro assunto, que em relação à questão da execução das atividades, inclusive, como o professor Silvio citou aqui, né? Tivemos a participação na última segunda-feira, se não me falha a memória, do coordenador da PLB, professor Zé Carlos, aqui com a gente, discutindo também essa questão dessa temática. Como é que está o andamento desse trabalho, professor? E uma das preocupações na questão, né, da partilha, que os pais também têm correspondido à questão dessa necessidade de estar realmente aí interagindo com a escola nesse sentido? Essa é uma situação. Na semana passada eu falei aqui que era importante que os pais dessem feedback à educação referente a isso. Eu comentava agora de manhã desse encontro com os coordenadores. Nós precisamos também de retorno. Algumas atividades estão sendo encaminhadas, alguns trabalhos estão sendo feitos através das redes sociais, mas nós precisamos desse retorno. É aquela questão, se eu tenho 30 alunos numa sala, 40 alunos, o importante é que esse material chegue também aos 30 alunos. É importante, como a doutora falou aqui agora, é importante que haja essa aproximação da família em relação à escola. Porque eu tenho certeza agora, nesse momento, com a entrega dos kits, os pais estão indo à escola. Mas é importante também que eles compareçam à escola na busca de orientações relacionadas às atividades que são direcionadas para as crianças. Eu trouxe até aqui o Conselho Nacional de Educação e passava isso para a questão dos coordenadores, né? A orientação que eles nos passam. Para a educação infantil, um parecer que as escolas desenvolvam materiais de orientação aos pais ou responsáveis, porque eles estão tendo uma convivência com essa criança. Então é interessante, nesse momento, que os pais também se direcionem à escola para que ele possa receber essas orientações. E como nós conversávamos, não só a questão de uma atividade, mas também a questão de um vídeo direcionado à família, aquela orientação de uma atividade, um trabalho lúdico, para que os pais possam, naquele momento, também brincar com as crianças, que está sendo, de uma certa forma, uma mudança de hábito. Você tem sua criança o dia todo fora de casa e hoje você está em casa com a sua criança, sem uma perspectiva de quando isso vai retornar. Apesar que ontem saiu uma portaria que, segundo o MEC, a portaria 437, com validade a partir de amanhã, 15 de maio, que a previsão é que esse período estenda-se até o dia 16 de junho, né? Isso já é uma portaria que foi publicada ontem pelo MEC, né? Segundo, já retificando a portaria 327 de 17 de março. Então, com esse objetivo. Então, não só aquela atividade manuscrita, né? Aquele papelzinho que está indo para lá, mas também outras atividades, um vídeo, um filme, uma leitura. Tudo isso fortalece esse conhecimento. E é o que nós chamamos a atenção hoje dos coordenadores nesse sentido, né? Que não é tempo de se pensar em fazer, nós vamos fazer uma avaliação. Isso nem passa perto. Por quê? Porque mesmo se nós tivéssemos um programa do EAD, Educação à Distância, qualquer tipo de avaliação ela só pode ser feita presencial. E o que nós estamos fazendo é o quê? Fazendo uma revisão daquilo que o aluno já estudou, porque também nós não podemos trabalhar
com assuntos novos, porque nós não temos assim, não podemos dizer 100% está participando, eu sei que não está. Aqueles que conseguem formar alguns grupos com os coordenadores nas escolas, dos professores, mas tem muitos, como já disse aqui, que não tem essa possibilidade de ter esse contato, né? Talvez aqui na cidade nós temos uma internet mais potente, mas na zona rural, em cada escola da zona rural, nós temos uma internet via satélite. Todas as escolas da zona rural do nosso município é internet via satélite. Mas naquele círculo da escola, né? Parece que o satélite só se direciona para ali onde está o aparelho. Você, ao redor, você não consegue captar nada. E, logicamente, a gente não pode fazer um trabalho, dizer assim, não, todos os alunos estão sendo beneficiados. Porque, como nós já falamos, quando o aluno está presente, nós sentimos o interesse e o desinteresse, mesmo numa sala de aula, com a presença do professor. Imagine a distância. Então, esse trabalho de conscientização da família relacionada àquela criança, aquele adolescente, sobre a questão do ler, sobre a questão do saber. Eu vou assistir um vídeo, a escola mandou um vídeo interessante sobre orientações sobre a pandemia. Então, nós vamos nos reunir, família observando tudo aquilo que é necessário para evitar a propagação, vamos nos reunir, vamos assistir e vamos chegar a uma conclusão. Então, serve tanto para a família como serve para a criança. Então, o trabalho vem sendo feito, mas sempre é necessário que a gente vá fazendo um ponto aqui, um ponto ali, um ponto lá, sempre buscando chegar à melhor maneira possível. Então, isso é feito e eu cobrava hoje. Apesar que os relatórios têm que ser feitos para demonstrar realmente como é que está a participação de todos, a participação do aluno, o acolhimento do aluno em receber aquela atividade, para que nós possamos nos preparar para que quando o futuro chegar e nós retornarmos à nossa atividade, as crianças não estejam completamente desestimuladas para retornar, porque vai ser outra dificuldade. Você parou, depois de menos de um mês você para e você vai retornar. Nós já temos abril e nós já estamos chegando na segunda quinzena de maio, quiçá junho. Então, quando essa criança retornar, como é que vai estar o seu interesse? Então, vai ser um outro trabalho de preparação para que isso eles venham entender que realmente eles estão retornando na escola, né? No mês de junho, mas é São João, mas não existe São João, não existe mais festa junina. Então vai ser um período, claro, o comércio vai ser um período de aulas, não vai ter aquela questão, mas nós estamos no período de recesso. Então nós não podemos mais pensar em recesso esse ano, né? E quem sabe, da forma que nós vamos desenvolver esse calendário, mas o governo, através do MEC, já não cobra mais os 200 dias, mas cobra 800 horas. Então, isso é interessante, como é que essas horas serão distribuídas, porque cada período correspondente a um turno são 4 horas de atividade. Como é que isso vai se desenvolver? O nosso alunado não é só da sede, nosso alunado é da zona rural, e depende muito do transporte, aquele transporte que vai e retorna para trazer o aluno da tarde, vai e retorna para trazer o aluno da noite. Então, são coisas que a gente tem que repensar dessa questão, como também acolher e preparar esse aluno para quando eles retornarem à sala de aula. Vamos ouvir também nossa psicóloga, principalmente essa questão de buscar mecanismos para motivar que as famílias realmente possam ter essa interatividade com a escola. O que se fazer nesse momento aí para motivar essa interatividade entre os pais e as escolas nessa questão, principalmente nesse intermédio, esse intercâmbio aí, né, na questão da aplicação dessas atividades? Então, só para reforçar, né, a fala que foi dita pelo professor Silvio, então é uma via de mão dupla. A gente precisa, sim, do apoio da rede de apoio do aluno, que é a família do aluno, para que aconteça
para que as ações que estamos tomando, as metas que estamos estabelecendo, fluem. E vale ressaltar também que a gente está buscando alternativas para viabilizar o ensino com base nos recursos que temos no momento. Então, o que é que a gente tem no momento? No momento, a gente não está podendo fazer aglomerações, o distanciamento social. Então, a gente tem que recorrer mesmo ao apoio da família. O apoio da família para que as atividades sejam realizadas. Claro que a gente entende que, na maioria dos dias, ou algumas vezes, o aluno ele não vai querer realizar a atividade. E está tudo bem se ele não conseguir realizar a atividade em um dia. A gente vai trabalhando aos poucos. Então, por isso também a importância do empoderamento da voz dos pais, dos responsáveis, diante dessa situação. Então, ouvir também os pais. Os pais devem ser agentes ativos, né, nesse momento. Então, com base na realidade que eles vivem, no contexto que eles vivem, a gente vai criar mecanismos para que essas atividades sejam feitas. Foi citada na primeira reunião que a gente fez com os coordenadores que alguns pais da zona rural não iam estar podendo vir buscar as atividades ou algumas questões relacionadas a crianças que eram muito pequenas. E a gente trouxe alternativas, como em relação à matemática, que poderia estar ajudando em algumas questões. Por exemplo, a catar um feijão, né? Contar uma fruta. Então, são atividades que vão estar realmente voltadas para a realidade que cada pai tem, que cada filho tem, que cada aluno tem. E vejo muitos relatos de pais frustrados devido a essa situação, né? Uma possível frustração, possíveis crises de ansiedades e do pânico, vários transtornos que estão surgindo ou sendo mais recorrentes devido a essa situação. Então, tentar realmente obter o mínimo de informação possível por dia, porque está havendo esse excesso de informação e as pessoas estão ficando ansiosas, né? Tendem a ficar ansiosas. E não se cobrar tanto assim, mas também buscar, sim, o auxílio. Porque nós, da comunidade escolar, da Secretaria de Educação, estamos disponibilizando o nosso serviço em prol os nossos serviços em prol da comunidade mesmo, dos alunos. A gente não quer deixar esses alunos soltos e tem claro que a gente não vai conseguir continuar com os outros conteúdos. Vai acontecer isso, né? Essa dificuldade de continuar com os novos conteúdos, mas a gente pode continuar com os conteúdos que já foram dados, para que, quando ocorrer essa reinserção desse aluno na comunidade escolar de novo, ele não demore tanto para se adequar à rotina pós-pandemia. Então, a nossa preocupação não é só o durante, é o pós-pandemia também. Então, a gente quer trabalhar com esse aluno, a gente está trabalhando com esse aluno para, diante, claro, das alternativas que a gente está tendo, né, da realização de algumas atividades, grupos no WhatsApp, alguns não têm internet, então a gente está disponibilizando também para quem puder estar vindo na escola, usando o Wi-Fi da escola, baixando as atividades, e também quem quiser impressa, a gente está disponibilizando as atividades impressas também, e outras formas diferentes que a gente está trabalhando com professores e coordenadores, está começando esse processo agora, né, de outras formas de atividades que se encaixem no contexto que esse indivíduo se encontra. São pontualmente 13 horas e 14 minutos. O secretário tem essa questão da portaria, né? Recente saiu aí, prevendo aí uma possível data para 16 de junho. Foi de junho ou de julho? Junho, não foi? De junho. Dentro dessa possível previsão, a secretaria está trabalhando em cima dessa questão da reformulação desse calendário, professor? Olha, JC, para ser sincero, isso foi publicado ontem. A portaria 473 de 12 de maio e vai começar a ter validade a partir de amanhã, no dia 15, né? O ministro da Educação, né, prorroga por mais 30 dias a portaria que foi a de número 343, 343 de 17 de maio, de março. De março, né? Então, fazer essa prorrogação por mais 30 dias. Então, aí a gente já começa a repensar como vai ser, né? Não é um fato, assim, não. Já está concretizado. Porque tudo, como nós sempre falamos aqui, depende da auxiliação, do achatamento disso, né? Mesmo
todas as medidas que estão sendo adotadas aqui pela Secretaria Municipal de Educação, através da Prefeitura Municipal. Então, tudo isso está dando, mas não existe uma tranquilidade. Como a doutora acabou de dizer, a questão dessa questão, como é que se diz assim, emocional, né? Nós sempre falamos aqui, as pessoas ficam o tempo todo, às vezes, na frente da televisão e as notícias não são agradáveis. E a gente começa a repensar. A gente até discutia, o sapato é transmissor, o ar é transmissor, o papel é transmissor, o dinheiro é transmissor, tudo é transmissor. Então você fica, né? Aí você começa a pensar, eu tenho que ir lá limpar minhas mãos, usar o álcool em gel, constantemente usar a máscara. E o que é que mais não está transmitindo? Então a gente já fica naquele problema social. Então a gente não vai ficar, vai começar a tal dia. Não tem data fixa. Saiu essa portaria prorrogando por mais 30 dias. Então vamos trabalhar, idealizar que daqui até lá já esteja, né? Como nós já falamos aqui em outros momentos, né? Que alguém disse que é setembro, não é isso? Então sempre aquela, quando vai ser esse pico? Quando vai ser esse pico? Quando mesmo a gente estava, um momentinho que a gente parou, estava falando do Amazonas, falando lá de Roraima, daquela região lá que está fazendo um total desastre. Então a gente vamos esquecer aquilo, vamos pensar somente naquilo que a gente, como a nossa região vai realmente conviver com essa situação, de acordo com as medidas que são tomadas, e nós vamos nos preocuparmos com aquilo que a gente possa também chegar ao conhecimento do aluno, chegar ao conhecimento da família, que quanto mais nós seguirmos as regras, isso se torna essencial para o nosso trabalho, sem pensar que vai ser tal dia ou tal dia. Daqui, a partir de agora, a gente vai começar já a idealizar, como eu disse a você, idealizar já em junho como ficaria esse nosso calendário, né? Sem nada definido, sem nada determinado, mas apenas uma avaliação em vista desse novo decreto da nova portaria do Ministério da Educação. É uma situação realmente muito delicada. Inclusive, o próprio secretário de Saúde do Estado deu uma declaração, foi anteontem, né? Que 2020 a gente pode esquecer, né? Porque não tem como nós fazendo previsão de nada para 2020, né? E ele afirmou, enquanto não sair a vacina, a gente não pode fazer nada, né? Porque na verdade não tem como a gente controlar essa questão, né? E a questão que assusta mais ainda, professor, você traz a questão de a gente estar acompanhando as mídias, a cada momento sai um estudo novo e a gente vê um agravamento relacionado à questão da doença, né? Então ontem, eu dei uma matéria aqui ontem a respeito desse tema, acho que foi a Universidade do Rio de Janeiro, se não me engano, diz que está fazendo um estudo e tem uma porcentagem bem grande de que da possibilidade do vírus estar atingindo até o próprio neurônio. Então é uma coisa que realmente que nos preocupa muito, quer dizer, não é uma coisa tão simples, é uma coisa que é totalmente desconhecida, na verdade, né? E até chegar realmente a um diagnóstico de uma vacina precisa que venha resolver o problema, eu acredito que vai levar realmente um tempo. Então, 2020, a gente não pode criar muita expectativa em 2020, não. Infelizmente, expectativa para nada em relação a isso. Aproveitando também que seja aqui, ontem também saiu uma resolução, que é quando a gente fala, mesmo nesse tempo de pandemia, as resoluções saem do Fundo Nacional de Educação sobre o Programa Nacional do Transporte Escolar. E eu deixei aqui algumas coisas que eu grifei, que eu estava fazendo a leitura. O programa destina recurso ao custeio do transporte de estudantes da educação básica pública residente em áreas rurais. E nos itens diz assim, as diretrizes que irão nortear a aplicação dos recursos e a oferta do transporte escolar. Prestem bem atenção. Pleno atendimento aos estudantes da educação básica pública, destacadamente aos residentes em área rural, que necessitam do transporte escolar para frequentar as instituições de ensino, observando os preceitos legais e constitucionais, sobretudo os princípios da eficiência, do interesse público e da economicidade. O PENAT tem a finalidade de apoiar o acesso e a permanência dos alunos da educação básica. Veja bem, aqui eles não falam em educação superior, é educação básica. Em áreas rurais, as instituições de ensino, contribuindo para o desenvolvimento e aprendizagem e o rendimento escolar desses estudantes. De uma certa forma,
Quando a gente fala de transporte escolar, é aquele que traz o aluno da zona rural para a sede quando há necessidade. Ou aquele transporte escolar dentro da própria sede, dentro da própria zona rural, com o objetivo de que atenda aqueles alunos que moram mais distante da sua casa. Por exemplo, eu tenho um aluno que mora na Copiaba da Boa Esperança, mas ele estuda no Sapezinho do Bom Gosto, que é creche. Aí eu tenho que manter esse transporte escolar. Aí você pergunta assim, mas os recursos são disponíveis. Hoje em dia, o município recebe 44 mil de repasse do transporte escolar. Nós temos 35 linhas, nós temos 16 caminhos da escola, 16 carros amarelinhos. 44 mil dá. Mas só no mês de março, nós só rodamos 12 dias, pagamos 12 dias. Nós gastamos no transporte escolar 148 mil. Quer dizer, você recebe 44 e você gasta, se tiver todos os dias, que são 21 dias, você vai gastar 172 mil. Aí o governo faz uma resolução e determina de que forma o transporte escolar vai ser usado. Aí pergunta, e o aluno que está fazendo faculdade? Como é que faz? Se nós formos seguir realmente o que está na resolução. Quer dizer, só as coisas são colocadas em pauta, aí você começa a viver esse problema de pandemia, aí vem uma outra resolução, criando aquilo como deve ser feito a utilização do transporte. Então, são situações em cima de situações que terminam desestabilizando a própria gestão municipal relacionada a isso. Aquilo que o governo repassa ao município e a contrapartida do município, que é quase 4 vezes mais em relação ao recebimento desses recursos. Então, você está vivendo uma situação de distanciamento, mas você já tem uma outra preocupação, como fazer as coisas funcionarem de forma correta. Então, o sistema educacional ele acontece dessa maneira, não é aquela facilidade, que às vezes é coisa tão fácil, a coisa acontece, aí o pessoal diz assim, o município vai receber tantos milhões, vai receber tanto. Mas precisa saber como esse dinheiro vai ser repassado, quais são as contrapartidas que nós temos que mandar para que o Ministério possa aprovar. Por exemplo, saiu uma outra resolução, resolução prorroga a prestação de contas do programa e ações educacionais executada pelo FNDE. O transporte escolar, a merenda, o PDDE, todos aqueles programas que acontecem, que era até o dia 30 de maio. Inclusive, nós já está marcado na Secretaria amanhã, nós teremos uma reunião com o Conselho do PENAT, que é o Programa Nacional do Transporte Escolar, aquelas pessoas que fazem parte do Conselho, e as pessoas que fazem parte do CAE, que é o Conselho de Alimentação Escolar. Então, nós temos uma reunião já marcada pela nossa assessoria para amanhã, para análise e prestação de contas. Então, tudo isso, já teve aquela prorrogação por mais 60 dias. Então, existe uma questão de uma não concretização dos fatos que foram plenamente definidos, onde nós nos preparamos para isso, e de uma hora para outra existe uma mudança intercalada nessas ações. Então, a nossa preocupação é nesse sentido, que possamos seguir e fazer as coisas de maneira eficiente, correta, para que possamos atender todos aqueles reclames que são feitos através do Ministério da Educação e através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. São pontualmente 13 horas e 25 minutos, 13h25. O professor que citava essa questão de instabilidade, inclusive, hoje por manhã gravei entrevista com o prefeito e a gente citava várias situações e um dos pontos que ele falava, a questão da busca da estabilidade no município, a questão de algumas obras aí, né, que estavam paradas e que vai estar dando andamento, e uma delas citava que é o núcleo escolar do Caboclo, né,
E nesse momento difícil, muitas das pessoas paradas desempregadas têm que buscar algum meio aí, né, de estar gerando emprego para essas pessoas. E aquela questão, como é que está já tem alguma previsão após a publicação do decreto em relação ao início daquela obra, professor? Não, realmente a ordem de serviço foi assinada, hoje é quinta-feira, foi assinada na terça-feira. Nós estamos aguardando que até ontem eu estive lá procurando saber que a empresa, né, que assinou a ordem de serviço, ela já se apresente para começar, né? Que as pessoas lá estão naquela ansiedade, né? Vai começar quando? Vai começar quando? Logicamente, na busca também do trabalho, né? Na busca do trabalho, pessoal, com distanciamento, que é uma preocupação, né? É a questão de você ter uma obra em funcionamento, aquelas pessoas agrupadas ali, isso também já é uma coisa que questiona. Como eu disse, inicialmente já tinha 458 mil são os recursos que serão aplicados na obra e, logicamente, isso vai atender também de forma econômica o município, né? Porque já aqueles que têm aquelas atividades, aqueles autônomos que não estão conseguindo as suas atividades, já vai ter uma forma de requerer também os recursos. Então, tudo isso vai acontecendo e quanto mais chegar os investimentos para o município, né? Nós estamos com a empresa também, que aconteceu ontem, a abertura do envelope para dar continuidade à creche lá em cima, né? Porque é uma creche que vai se arrastando, já é a terceira empresa que participa desse processo para pegar a creche, porque não, a gente vai pegar, tem 1 milhão disponível para fazer. Mas é importante que a empresa também ela tenha recurso, porque o FNDE só paga através de medição. Quanto mais a empresa, a construtora produz, ela recebe. Quando ela não produz nada, ela não recebe. E é aquela questão, precisa manter os seus funcionários. Então, até que quando chegue aquela medição, ela tem que ter uma disponibilidade de recurso para que as coisas possam acontecer. Mas, infelizmente, a administração é assim, aquela incerteza, né? Aquela fala do presidente, aquela fala do governador, aquela preocupação do prefeito dentro do seu município, onde ele tem uma aproximação maior com os seus munícipes, né? E a pessoa está sempre cobrando, sempre querendo uma resposta, e nem sempre você tem aquela resposta de imediato, né? Mas quando a pessoa, eu quero, o que é que você vai me dizer? E aí você fica naquela decisão. É uma preocupação a mais, como também gerir esses recursos. Vamos aqui falar com a nossa psicóloga, não sei se ela trouxe alguma estrutura assim que Vitória, né, que ela possa estar também, sentir à vontade, se tinha algo que a gente não abordou, que ela quer acrescentar também, né, está abordando aí, trazendo esses tópicos também, fica à vontade, Vitória. Então, como foi reforçado hoje na reunião dos coordenadores, que já tinha sido comentado na primeira reunião, e hoje tivemos nossa segunda reunião, que é o Plano Educacional Singular, né? Como já falei, o que era o plano, e o objetivo realmente do plano é trabalhar no contexto de cada aluno, levando em consideração as suas necessidades, não excluindo sua opinião. Então ele vai ser um sujeito ativo, pois esse projeto é algo singular. Então, uma interação democrática e horizontal entre escola, Secretaria de Educação e outros serviços da rede, usuário e família. Então, por isso a importância da via dupla e a importância da família, né? Como ser ativo na comunidade escolar. Tendo em vista a pluralidade de sujeitos envolvidos, a situação requer uma forma de atuação que eles sejam adequados, então adequado a cada realidade que aquele sujeito está inserido. E encontrar as possibilidades singulares a cada aluno nas diferentes situações de suas vidas. Pede a todo instante o olhar e a escuta que reconheça as suas subjetividades. Por exemplo, a gente ainda não conseguiu contemplar todos os alunos da rede, porque alguns alunos ainda não conseguiram contato, né? Os coordenadores não conseguiram contato com esses alunos. Alguns estão em uma localidade mais difícil de acesso. E a gente faz esse apelo mesmo dos pais, se possível, da rede familiar, se possível, os responsáveis, procurar a Secretaria de Educação, a escola que está funcionando pela manhã, né? Forma de plantão, vão ter sempre os funcionários lá, alguns funcionários estão trabalhando em rodízio para suprir as necessidades realmente do aluno e pensar que eles vão ser reinseridos novamente na comunidade escolar. Então a gente tem que fazer esse trabalho de prevenção
durante esse processo de pandemia. E as metas, né, desse plano, elas são de ações de curto, médio e longo prazo. Então, a gente pensa durante e no pós também, visando sempre que podem haver novas necessidades e a gente está aqui para se adequar às necessidades que podem surgir. Como foi citado, que provavelmente as aulas podem voltar sim em junho, mas a gente trabalha com dados, então, pela realidade que a gente está observando hoje do Brasil, eu acho muito difícil que volte às aulas em junho. A gente ainda não tem essa estrutura, né, econômica, política e social para a volta às aulas. Mas, por enquanto, foi sinalizado que pode sim haver essa volta. Então, a gente não tem um plano definido ainda. Por que a gente não tem um plano definido? Porque a gente vai trabalhando em conjunto com outros profissionais e com a realidade que a gente vive. E essa realidade, ela vai modificando. Porque a cada dia a gente tem um dado diferente. Nosso município mesmo, há algum tempo atrás, não tinha caso nenhum de Covid-19, né, do coronavírus. E aí a gente viu nosso contexto, nossa realidade mudar devido a casos que foram ocorrendo, né, foram surgindo. Então, assim, não tem como a gente estabelece metas e ações, mas a gente só vai cumprir com base na realidade que a gente vive. Então, o plano, ele vai ter também uma forma de reavaliação, como também todas as outras estratégias que a gente vem tomando, como forma de identificar os resultados alcançados, como, por exemplo, as atividades que estão sendo mandadas, né, estão chegando até alguns alunos, e avaliar as estratégias utilizadas e definir novos rumos do projeto, que a gente vai se adequando à nossa realidade. Então, a gente não tem uma forma fixa de trabalhar, a gente é flexível. Então, a gente trabalha com as modificações que vão ocorrendo ao longo do processo. É basicamente isso mesmo. A gente está trabalhando bastante na nossa realidade, no que a gente realmente está vivendo, no nosso contexto e viabilizando alternativas. São pontualmente 13 horas e 32 minutos, 13h32, e antemão, agradecer a participação de Vitória aqui no dia de hoje, a psicóloga aqui da Secretaria Municipal de Educação. Deixar sempre o microfone à disposição, Vitória, assim que tiver disponibilidade, né, ou com o professor Silvio, ou tem outra oportunidade também de querer vir participar aqui com a gente, trazer as orientações da população, sinta-se à vontade também. Tá certo, obrigada. Vou comparecer. Deixar também o microfone à disposição do professor Silvio, ficou algo que não abordou, se tem algo mais acrescentado, fica à vontade também, professor. Para completar, eu quero falar aqui que nós recebemos, através da Undime, a apresentação do programa de orientações para a criação da Comissão Municipal de Governança, a reelaboração do currículo de referenciais curriculares do município. Então está se formando essa comissão de governança, logicamente com representante da secretaria, do sindicato, das escolas particulares, das escolas da rede municipal, para se formar uma equipe, mas nós começarmos a reelaborar o nosso currículo através da nova BNCC. Então, isso é fundamental, nós já preenchemos o termo de compromisso, o município assume, o secretário assume um termo de compromisso junto a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais, né? Ontem nós encaminhamos uma portaria para ser publicada, a partir daí já comecemos a fazer o nosso trabalho. Mesmo convivendo com essa pandemia, é importante que haja um processo de união entre a equipe técnica da secretaria, a equipe técnica das escolas, os professores, para que possamos ter um currículo e não esquecendo o nosso condicionamento local, mesmo que o currículo nacional tem o nosso local que deve ser bem citado. E para encerrar, vem aqui um texto que eu até comentava hoje: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. E nós falávamos dos filósofos que até hoje nurtem a nossa educação, no caso de Paulo Freire. Agradecer a todos, né, a todos os ouvintes, que Deus os abençoe. São pontualmente 13 horas e 35 minutos, 13h35, vamos aqui no nosso prefixo, daqui a pouquinho voltamos aí com mais participações da notícia no Giro Nacional. São 13 horas e 35, é rapidinho.